Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme o prefeito Cláudio anunciou em sua live na última terça-feira a nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, eu, Juliana Serighelli, estou atualmente como diretora de saúde no município. E em função de ter assumido esta nova tarefa, eu venho, através deste vídeo, prestar alguns esclarecimentos à população de Arroio 30. Como divulgado nas mídias, Arroio 30 possui até o momento 2 casos confirmados via teste rápido para Covid-19. Tá? É importante frisar a todos e fazer uma correção às informações que foram divulgadas anteriormente, que os 2 casos positivos, ao contrário do que se imaginava, não viajaram para fora do município ou para fora do estado. Tá? A Secretaria de Saúde ainda não identificou como essas pessoas contraíram o vírus. Nós não sabemos o foco de contaminação. Acreditamos que tenha sido uma transmissão comunitária, ou seja, nós tivemos e possivelmente temos o vírus circulando no nosso município. É importante lembrar que mesmo os pacientes que não possuem nenhum sintoma são potenciais transmissores do vírus. Ou seja, eu não preciso necessariamente estar com algum sintoma gripal, tossindo, ou espirrando, ou com febre, ou qualquer outro sintoma mais grave até, como falta de ar, por exemplo. Mas eu posso ser um disseminador do vírus. Tá? Dessa forma, as medidas de distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras, além de medidas de higiene, são extremamente necessárias para que não tenhamos novos casos no município. Nós seguimos mantendo o sigilo destas informações dos pacientes testados, dos pacientes positivos, como uma medida de proteção aos dados pessoais. Sendo assim, para que possamos conter ainda mais o avanço do vírus, o prefeito Cláudio Sprícigo, então, decretou o uso obrigatório de máscaras. Isso não somente nos ambientes fechados, nos comércios, como era até então. O uso da máscara será obrigatório em todos os ambientes. Na rua, nas praças, locais públicos, privados, enfim. Nós ressaltamos que essa medida foi tomada para que possamos evitar novos casos, evitar que sejam disseminados vírus, novos casos de Covid no município. Eu queria destacar também que é lógico que em algumas situações o que vai prevalecer é o bom senso. Por exemplo, no interior de veículos, se eu estiver sozinho ou mesmo na presença dos meus familiares, eu não tenho a obrigatoriedade de utilizar a máscara. Porém, lembramos que todo cuidado é pouco. Tá? Com relação à fiscalização, quanto ao cumprimento das normas deste novo decreto, esta ficará a cargo das equipes de vigilância sanitária do município de Arroio 30, vigilância epidemiológica, polícia militar e civil, e também nós estaremos contando com os nossos agentes comunitários de saúde, em parceria com os profissionais atendentes de creche. Tá? Esses profissionais estarão sendo treinados para passar as informações e identificarem as pessoas que estão
descumprindo com o decreto e, através de um revezamento, estarão contribuindo para a fiscalização. Isso, inclusive, aos finais de semana, tá? Caso algum munícipe seja identificado descumprindo as obrigações do decreto, serão aplicadas penalidades. Em um primeiro momento, será realizada a orientação referente à necessidade do uso da máscara. Em caso de resistência da pessoa ao cumprimento do decreto, será aplicado inicialmente uma multa, tá? Essa multa ela tem um valor de R$ 46,51. Em caso de reincidência, o munícipe poderá ainda responder por crime contra a saúde pública em um termo circunstanciado elaborado pela Polícia Militar, pois ele estará infringindo o Código Penal Brasileiro nos seus artigos 268 e 330. Embora algumas pessoas possam pensar que seja um crime de menor relevância jurídica, digamos assim, né, o munícipe que não acatar deverá prestar depoimento ao Ministério Público, existindo ainda a possibilidade de prisão. Então, basicamente, seriam essas as determinações do decreto municipal. É importante que eu fale também sobre os atendimentos da nossa unidade de saúde. Esses atendimentos ainda estão restritos aos casos de urgência e emergência e gestantes, tá? Os demais casos que necessitarem, eles deverão preferencialmente, neste primeiro momento, entrar em contato com os profissionais via telefone, tá? A gente gostaria de evitar que as pessoas venham até a unidade, certo? Então, como seria esses atendimentos? Nós estaremos disponibilizando três profissionais, na verdade, para receber as ligações e dar os devidos encaminhamentos, tá? Essas pessoas, então, são a nossa enfermeira Thaís, a enfermeira Odete e a técnica de enfermagem, a senhora Salete Nese, tá? Essas pessoas, então, elas estarão disponíveis para orientar os pacientes e, se necessário, encaminhar os mesmos para avaliação médica, tá? Importante frisar também que os atendimentos eletivos, eles serão aos poucos retomados. Eu me refiro, então, aos pacientes hipertensos, os diabéticos, as consultas de rotina, entre outros, tá? Então, eu peço que esses pacientes aguardem que nos próximos dias nós estaremos divulgando cronogramas de atendimento para estes profissionais, tá? Nós precisamos lembrar a todos que os serviços de saúde que foram flexibilizados, eles estão atendendo em sua capacidade reduzida, tá? Em cerca de 50%. Então, consultas, exames, cirurgias, aos poucos estarão sendo agendados, tá? Retomando então a questão dos pacientes que precisarem dos serviços da unidade por uma questão de urgência, emergência ou por apresentarem sintomas, esses pacientes poderão ser, ou melhor, deverão ser monitorados a cada 48 horas e, se necessário, então, passarão por uma consulta médica. Isso se faz necessário para que a gente possa otimizar os recursos e os testes de diagnóstico que nós temos à disposição, tá? Tanto os testes rápidos adquiridos pelo município, quanto os testes que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A realização desses testes, ela será feita seguindo todas as normas e protocolos do Ministério da Saúde, tá? E da vigilância epidemiológica, claro, do nosso município, após a notificação dos casos suspeitos pela equipe médica.
É importante lembrar também a todos que a realização dos exames para a detecção da Covid, existem períodos, tá? Para melhores resultados e diagnóstico. Então, não é no primeiro dia que o paciente apresentar sintomas que ele deverá ir até a unidade de saúde, tá? Nem ligar para informar que iniciou hoje com alguns sintomas, né? A gente pede sempre que o paciente registre há quantos dias está apresentando sintomas, para que assim nós possamos aplicar o melhor teste, né, o mais adequado para cada caso, tá? A gente gostaria de reforçar também que em nenhum momento a Secretaria de Saúde omitiu informações referentes aos casos positivos, tá? Nós realmente só conseguimos identificar os 2 casos positivos que temos hoje no município quando nós recebemos os testes rápidos, que foi nesta semana, tá? Nós havíamos comprado os testes há um bom tempo, se eu não me engano foi finalzinho de março, meados de março, e como houve a demora para a entrega dos testes rápidos, nós não conseguimos testar pacientes antes, tá? Os testes que o Ministério da Saúde disponibiliza, ou que são realizados nos hospitais, eles são testes mais específicos para pacientes com sintomas mais graves, né? Pacientes com sintomas respiratórios que muitas vezes necessitavam de internamento, tá? Não foi o nosso caso. Todos os pacientes que nós monitoramos até o presente momento foram pacientes que estiveram em suas casas, que apresentaram sintomas de uma certa maneira até que leves e conseguiram se recuperar em suas casas sem maiores prejuízos. Quando nós recebemos os testes, nós optamos em testar primeiro estes pacientes que já foram, né, já haviam sido monitorados, embora estivessem bem, mas tinham características e sintomas muito semelhantes aos da Covid, né, aos do coronavírus. Então, foi baseado nestes pacientes que, após aplicarmos os testes, nós identificamos 2 pacientes já com resposta imunológica ao vírus, ou seja, pacientes que estiveram doentes, tiveram a Covid, mas que no momento da testagem já estavam imunes, por isso que foram considerados curados, tá? Isso foi divulgado como paciente testado, paciente positivo, paciente curado, tá? Então, gostaria de esclarecer que não foram omitidos, mas sim foram testados num período que já estavam imunes ao vírus, tá? É importante destacar também que as pessoas assintomáticas não há necessidade de testagem de nenhum exame, certo? Assim como também não é necessário o afastamento destes de suas atividades laborais, tá? A gente sabe que estamos vivendo um momento difícil, um momento tumultuado, turbulento, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, né? Mas, pelo menos aqui em Arroio 30, não vemos motivo para pânico ou preocupação exagerada, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Nós precisamos sim estar cada vez mais atentos para não relaxarmos nas medidas preventivas e de distanciamento. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós demonstraremos o quanto nosso município é unido e forte, tá? Eu termino o vídeo dizendo que a Secretaria Municipal de Saúde ela segue à disposição com toda a sua estrutura, com todo o seu pessoal para acolher a todos que necessitarem, a todos que tiverem dúvidas, tá? É importante lembrar aqui também uma questão que envolve o nosso comércio, tá? Que é a questão do uso ainda do chimarrão.
as pessoas ainda continuam bebendo chimarrão nos seus comércios. E nós sabemos que isso acaba sendo compartilhado, muitas vezes entre os funcionários, entre os clientes, e isto não é correto, né? Eu também, como uma das responsáveis, um dos profissionais responsáveis pela vigilância sanitária do município, afirmo que essa medida ela não é prudente, tá? Eu sei que o nosso povo tem esse costume, tanto o pessoal nas suas casas quanto no seu trabalho, mas a gente pede nesse momento que não levem chimarrão para o seu comércio e mesmo os que estiverem em casa, que não compartilhem, tá? Não é uma medida sensata, não é uma medida que nós aprovamos, tá? Eu gostaria de dizer que é um momento delicado para todos, né? Mas acredito que com a colaboração sairemos dessa. É um momento que deve permanecer os bons exemplos, as boas atitudes, e daqui a pouco tudo passa, tudo volta ao seu normal, né? E o importante é que tenhamos o menos possível de pessoas doentes, pessoas contaminadas, né? Para que essa fase passe logo, tá? Então eu conto com a colaboração de todos, reforço o uso da máscara, reforço o uso das medidas preventivas, do distanciamento, do álcool gel, das medidas de higiene, pois assim nós estaremos nos protegendo e protegendo o outro, tá? Obrigada a todos, tenhamos um excelente dia, um excelente final de semana e obrigada!